Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. Nós vamos para o nosso devocional em família de hoje e eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Você já atravessou a terceira ponte? Você já parou lá no vão central? Já atravessou ela de um lado a outro a pé? Já teve esse privilégio? Eu já. Eu me lembrei desse episódio quando recentemente eu assisti a uma resenha de um livro na internet, do livro A Liturgia Ordinária, e a autora desse livro, ela usa uma ilustração da ponte para fazer relação com a nossa vida. E essa ilustração é muito jóia, eu queria usá-la também agora no nosso devocional para fazer a aplicação do nosso texto bíblico do devocional de hoje, da nossa reflexão. Então, fica com a gente no nosso devocional para que você conheça as duas aplicações na ponte. O texto bíblico da nossa meditação dessa manhã, ele se encontra no livro de Salmos. A gente vai ler o Salmo 39, do versículo 1 até o versículo 8. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem em minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito e, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra, em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Joia! Esse salmo é muito interessante, ele é um salmo muito bacana para a gente poder meditar nele. Por quê? Porque ele é um salmo que você vai ver logo no início, na introdução dele, que ele é um salmo de confissão, é um salmo de lamento de Davi para com Deus. Porque ele está passando por uma situação difícil, ele está em crise, ele está em angústia. É isso que ele vai deixar claro nesse salmo. Mas é muito interessante a gente observar como é que Davi começa esse salmo. Ele começa, na verdade, dizendo sobre aquilo que ele resolveu diante de Deus. Aliás, diante de si mesmo, para consigo mesmo. Ele vai dizer que ele tomou algumas resoluções em relação ao seu comportamento e ao seu falar, especialmente na presença de pessoas que não temem ao Senhor, que talvez falem as coisas e falem do Senhor de uma forma extremamente pecaminosa, sem temor algum dele. Mas o que Davi então faz é resolver em si mesmo, e ele diz: eu resolvi que eu vou tomar cuidado com a minha conduta e eu não vou pecar com a minha boca, com aquilo que eu falo. Essa é a resolução de Davi. É uma resolução muito jóia, uma resolução bacana para quem é verdadeiramente uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo e quer levar uma vida a sério, não é verdade? Para a gente hoje, a gente pode olhar para isso que Davi tomou como resolução no passado e falar, poxa, é de fato uma resolução muito boa. E de fato é. Mas é interessante que Davi descreve que essa resolução, ele queria que ela fosse suficiente ou fosse eficaz para tratar no seu interior a sua angústia. E ele vê que essa resolução não faz isso. Na verdade, a sua angústia só está aumentando ao passar do tempo e ela não sara, ela não é curada. Então, Davi continua o seu relato nesse salmo interessantíssimo. Ele vai dizer que, então, ele se volta para o Senhor. Ele começa a falar com o Altíssimo. Ele, então, leva até o Senhor a sua condição, o seu clamor, a sua confissão e o seu lamento.
Mas, novamente, a gente é surpreendido nesse salmo, porque ele começa a fazer isso no versículo 4, quando ele diz, né, então eu falei com o Senhor, então eu disse, e o que ele vai dizer para o Senhor é algo que talvez a gente não esperaria aqui, onde a gente esperaria talvez uma introdução de exaltação ao nome do Senhor, ou então ele já iniciando, né, a sua confissão e clamor. Não, ele começa fazendo uma petição ao Senhor. Senhor, me mostra a brevidade da vida. Que pedido estranho parece, não é verdade? Mas a gente precisa entender isso, a gente vai entender lendo de fato o restante dos versículos. Ele pede ao Senhor, Senhor, me mostra como a vida ela é breve, como a vida é passageira, né? A vida que a gente leva aqui. Me mostra de fato como, Senhor, os meus dias estão todos contados, determinados pelo Senhor. Não vai faltar nenhum dia da minha vida e não vai sobrar nenhum dia nessa conta. Todos eles estão já determinados e o Senhor já os conhece de antemão. Então, o que o salmista pede, o que Davi pede, é que o Senhor lhe mostre isso de uma forma que ele tenha entendimento dessas coisas. Ele fala isso e ele dá um motivo pelo qual ele quer ter esse entendimento, ele quer que o Senhor lhe mostre isso. Ele diz no final do versículo 4 que é para que ele viva de maneira sábia, para que ele saiba de fato o quão limitado, o quão frágil ele é. Nós estamos falando aqui de Davi, aquele que era todo poderoso naquela época, naquela região onde ele vivia, um rei influente, uma pessoa extremamente rica naquele tempo, mas ele pede ao Senhor, Senhor, me mostra o quanto que a vida é breve, o quanto que ela é passageira, para que eu tenha sabedoria para viver, para que eu me lembre o quanto de fato eu sou frágil, eu sou limitado e dependente do Senhor. E também para lembrar que as inquietações dessa vida, as preocupações exacerbadas com as coisas desse mundo, com as aflições em relação a dinheiro, família, saúde, filhos, carreira e tantas outras coisas desse mundo, que esse foco exagerado nessas coisas, eles não levam a um fim proveitoso. Todas essas coisas, na verdade, elas fazem parte dessa vida aqui que nós levamos, mas a nossa vida não deve girar em torno dessas coisas. Ao contrário, essas coisas deveriam orbitar a nossa vida breve e passageira aqui nesse mundo. Então, o que Davi está pedindo ao Senhor é que ele lhe mostre a brevidade da vida para que ele consiga calibrar melhor, ter um enquadramento correto da sua situação em relação à brevidade dessa vida, em relação àquilo que ele consegue enxergar do todo. E Davi, então, ele vai fazer a seguinte pergunta: se não é para confiar, para depositar esperança nas preocupações dessa vida, nessas coisas, então em que esperar? E ele mesmo então vai responder: a minha esperança está em ti, Senhor. Então, essa é a resposta de Davi à sua situação, à sua condição, olhando, tendo talvez uma visão um pouco mais calibrada sob perspectiva da situação de aflição, de angústia, de dor, olhando essas coisas dentro de uma perspectiva mais ampla da brevidade que nós temos no nosso viver, ele então conclui que a esperança dele está no Senhor. Essa resposta de Davi é muito joia, porque se a gente for olhar, por vezes, a nossa expectativa, de fato, principalmente quando a gente está passando por alguma situação difícil, ou quando a gente cria uma expectativa em alguma pessoa ou em alguma situação, a gente acaba se frustrando e isso acaba trazendo para a gente alguma complicação, alguma angústia. Quando a gente troca, de fato, a nossa expectativa em Deus, olhando sob uma perspectiva talvez um pouco mais ampla da nossa vida, e a gente concentra
todas as nossas fichas, aposta naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja ver acontecer, naquilo que a gente não aceita ou que a gente esperava que fosse de alguma forma ou de outra, ou que uma pessoa reagisse ou agisse com a gente de uma forma ou de outra, ou que a minha rotina fosse diferente da rotina que eu levo. O que Davi está estimulando a gente é que a gente coloque a nossa esperança sempre no Senhor. E que a gente olhe as coisas sob uma perspectiva diferente em relação à nossa vida. Bem, e o que isso tudo tem a ver com a ideia da ponte? É que a gente tem a nossa vida como se fosse de fato uma ponte. Uma ponte, ela serve para levar a gente de um ponto A a um ponto B. Ela é só uma trajetória, um meio pelo qual a gente está cumprindo o objetivo maior, que é sair do ponto B e chegar a um ponto A, ou vice-versa, não é verdade? E a gente tem aqui, por exemplo, a nossa terceira ponte. Então, dentro desses dois princípios de sabedoria de Davi, eu queria tirar a nossa aplicação. A primeira aplicação que eu queria desafiar você é que numa ponte como a nossa, a terceira ponte, tem uma paisagem linda que talvez o estresse da ponte, da travessia, as preocupações com coisas que são marginais ao objetivo maior nosso nessa travessia, ela nos impede de ver, essas coisas nos impedem de ver e desfrutar da beleza que a gente tem ao redor nessa travessia. Então, a primeira aplicação que eu queria fazer com você é a seguinte: desfrute da vista, da paisagem ao fazer a travessia sobre a ponte. Olhe para a beleza que você tem ao redor. Pare de olhar apenas para as questões difíceis, mas olhando para a brevidade dessa ponte, desse trajeto, que talvez você consiga parar um pouquinho e contemplar as belezas do Criador ao passar pela ponte. E a segunda aplicação, o segundo desafio é: ponha a sua expectativa no ponto B. Se preocupe em fazer as coisas que levem você a chegar bem nesse ponto B, beleza? Na linha de chegada. E eu queria terminar esse nosso devocional lendo com você o último versículo. É um salmo, o Salmo de Moisés, o Salmo número 90. Eu queria ler o versículo 12 com você. Diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Joia? Então, nesse meditar, nessa reflexão nossa, fica então essas duas aplicações para nós. A primeira é: curta a vista, aprecie a paisagem enquanto você está no trajeto dessa ponte. E o segundo desafio, a segunda aplicação para a gente é: lembre-se, você tem que colocar a sua esperança no ponto de chegada, no ponto B. Preocupe-se em fazer as coisas no trajeto dessa ponte que contribuam para que você chegue bem nesse objetivo final. Que Deus abençoe você, a sua semana, nessa reflexão. Cuide-se nessa ponte. Deus te abençoe.